A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Esse vídeo, irmãos, é reputando um pregador aqui na internet. Ele está aqui pregando na internet para todo mundo ouvir. E eu resolvi reputá-lo para você ver a verdade, de que lado está a verdade, você vai tirar suas próprias conclusões. No jardim do Éden para o cultivar e o guardar. 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore de jardim comerás livremente. 15. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, parou. Antes de Adão ser formado no Éden, diz a revelação nos meus lábios, que havia uma árvore do bem e do mal. Quem plantou esta árvore? Bem, havia uma árvore do bem e do mal. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma árvore do bem e do mal? As Escrituras não diz isso. Aqui nesse vídeo, ele está dizendo o seguinte, que era da vontade de Deus que Adão comesse daquele fruto. Nesse dito vídeo aqui, ele fala isso. Que era da vontade de Deus que o homem comesse daquele fruto. Vamos ver lá, vamos ver. A tradição diz que é maçã. Mas maçã não traz conhecimento de bem e do mal. Você já mordeu uma maçã e conhecia o mal. Que árvore é essa? Que árvore é essa que não tem mais? Acabou, Deus só fez aquela árvore lá. Eu posso conjecturar, desde que eu não fira a doutrina, eu posso conjecturar. Posso dizer que essa árvore não é literal. Posso dizer que essa árvore é a minha consciência. Não sei, mas eu posso conjecturar. Podia dizer que esta árvore era a consciência daquilo que seria certo e errado. Vamos mergulhar mais um pouco? Ora, Deus disse a Adão, eu não quero que você coma. Ué, por quê? Deus não quer que eu tenha discernimento entre o bem e o mal, não? Hein? Não fecha. Deus disse para Adão, olha, eu estou colocando uma árvore e não quero que você coma. Simples. Era só Deus não ter colocado a árvore. Olha, eu tenho aqui 50 mil euros. Eu não quero que o ladrão não roube. Vou botar aqui em frente da minha casa 50 mil euros. Não rouba não, tá, ladrão? Ladrão tá. Ora, se ele não queria que Adão comesse, eu vou plantar todas as árvores. Essa eu não planto. Essa vai ficar onde? Comigo aqui, no meu trono. Deus queria que o bem e o mal chegasse na humanidade. Pronto, é aqui. Ele está dizendo que era a vontade de Deus que Adão comesse aquela fruta, aquele fruto. No momento ele está dizendo que não era um fruto, tratava-se apenas de algo na mente, uma suposição dele aqui, mas eu entendo que é isso mesmo que ele pensa. Veja, as Escrituras diz que era uma árvore, que era um fruto de verdade. Eu vou ler para os irmãos só para você ter ideia da expressão bíblica. Gênesis 2 é o capítulo e versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente.
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus está dando para Adão liberdade, para ele comer de todas as frutas e até das árvores do jardim do Éden, se ele quisesse comer. Agora, daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não podia comer. E Deus foi claro: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. No dia que você, não, no dia que você, era a conversa de Deus com Adão, no dia que você comer, você vai morrer. Se Deus está dizendo que no dia que Adão comesse daquela fruta, ele ia morrer, como que eu posso chegar aqui nas redes sociais e dizer para os irmãos que Deus queria que ele comesse? Isso já transgride a palavra de Deus. Essa expressão já transgride a palavra de Deus. Porque se comer aquela árvore ou aquele fruto é uma transgressão e transgredir é pecar, Deus queria que o homem pecasse? É uma pergunta. É óbvio que não. Então aqui nós começamos a ver o engano em que esse homem traz para a igreja de Deus. E outra coisa, ele está dizendo que Deus fez o jardim do Éden e colocou o mal. Quando Adão entrou, veio para cuidar do jardim do Éden, o mal já estava lá dentro. Estava não. Aquela árvore era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Não está dizendo que aquela árvore era mal. Ela era apenas o conhecimento do bem e do mal. É como a Bíblia. A Bíblia, você lendo a Bíblia, você passa a ter conhecimento do bem e do mal. Aqui mostra os dois lados. O bem e o mal. As Escrituras mostram. Então, aquela árvore não era o mal. Aquele fruto não era o mal. Ali não tinha maldade ali, né? Mas a Escritura fala que aquela árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não está dizendo que ele era mal. Era apenas o conhecimento. E Deus diz, não coma. A pergunta que ele faz é, nós não podemos ter o discernimento do bem e do mal? Agora podemos. Mas lá no Jardim do Éden, não. Porque o homem estava na luz, estava na verdade. Quando você pega 3 do Gênesis, verso 21, 22 e 3, Deus falando agora com o querubim, ele diz assim, o homem se tornou como nós, sabendo o bem e o mal. Por que Deus falou com Adão, aliás, com um anjo, dizendo agora que o homem tinha se tornado como ele, conhecendo o bem e o mal? E por que Deus falou logo com o querubim? Porque o mal deu origem entre os querubins. Nesse mesmo vídeo, ele faz crítica daquilo que eu vou apresentar aqui. Quando você pega Ezequiel 28:14, as Escrituras dizem assim, tu eras querubim. Se você olhar para o termo físico, a palavra está sendo direcionada ao rei daquele lugar lá. O profeta está profetizando. Mas eu pergunto, o homem é um querubim? Não é. Querubim na Bíblia quer dizer protetor, quer dizer guardião, quer dizer porta. Então, tu era querubim, ungido. A Bíblia está falando no campo espiritual, de Satanás. De Satanás que ele declara que não existe. É como eu disse para os irmãos, ele passa o tempo todo pregando, dizendo, defendendo
dizendo que o Satanás não existe. Bem, então observa. Veja aqui o tamanho do engano. Tu eras querubim ungido, tu era querubim ungido. Esse querubim ungido no singular foi o que se rebeliou. Por isso, tu era querubim ungido. Aqui já mostra a queda de Satanás, que ele já tinha caído. Tu era, não é mais. Tu eras querubim ungido. Então, quando você olha para esse texto aqui, que eu estou apresentando, no Éden, o Adão tinha a ordenança de Deus para não comer daquele fruto. Porque se ele comesse daquele fruto, ele morreria. Então se percebe que a morte já existia. A morte já existia. Ah, mas a morte veio pelo pecado. Sim, é verdade. O que é o pecado? O pecado é a desobediência ao mandamento. Quem foi o primeiro homem a desobedecer? Foi Adão. Não coma, isso aqui é o mandamento. Ele comeu, ele desobedeceu. Por meio de Adão, diz a Bíblia, que veio o pecado. Veio o pecado. E o pecado é todo mundo. Ele faz crítica dizendo que não existe Satanás, não existe o diabo, não existe. Em todos os sermões dele afirma isso. Agora veja, meus irmãos e irmãs, veja. A Eva está debaixo da árvore e ela está desejosa. Que fruto bonito, que fruto lindo. Diz que o fruto era muito bonito, muito apetitoso. E Eva estava lá. E ela começa a pensar. E chega até a falar. Por que Deus não quer que nós comemos? Isso não está relacionado a um fruto da mente, não. É uma árvore mesmo. Era uma árvore de verdade. Por que Deus não quer que nós comamos desse fruto? De repente, a cobra. Aparece uma cobra. Tem uma cobra lá. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã. Cobra fala? Jumenta fala? Não fala. A jumenta do profeta falou. Jumenta fala? Jumenta não fala. Então, quem falou na jumenta, na boca da jumenta? Foi um anjo. Lá para o profeta Balaão. Quem falou na boca da cobra? Satanás. Satanás, que ele afirma que não existe. Ele diz que Satanás não é um ser. As Escrituras diz que é. Então, quem foi que falou na boca daquela mulher? Aliás, daquela cobra? Satanás. Olha o que Satanás diz. Certamente não morrereis, porque Deus sabe. No dia que vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele disse aqui que Deus queria que eles comessem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. É aqui onde eu vejo Satanás na vida dele, esse pregador aí. Porque Deus não queria que Adão comesse daquele fruto. Na leitura que eu fiz aqui, Deus não queria que ele comesse. Quem queria que ele comesse daquele fruto foi a serpente, o diabo na serpente. Serpente fala, serpente não fala. E quem falou daquela serpente? Satanás. Jumenta fala, jumenta não fala. Quem falou daquela jumenta de Balaão? O anjo, foi um anjo. Então, aquela serpente, Satanás usou como instrumento. Satanás usou aquela jumenta, Satanás usou aquela cobra como instrumento
para enganar a Eva. E enganou. Ela caiu de cheio na conversa da serpente. Satanás não existe, é o que ele diz. O capítulo 4 de Mateus, você vai estudando. Jesus está com fome, Satanás se apresenta. Tu é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. O que acontece mais? O versículo 8 e 9 do capítulo 4 de Mateus, Satanás pega Jesus e voa até o monte mais alto. E diz, olha, tudo que tu está vendo é meu. A mim me foi entregue. Quem foi que entregou a Satanás? Foi o homem, com o seu pecado. Pelo pecado, pela desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo. Então, quem entregou tudo isso para Satanás foi Adão. Como é que alguém chega aqui dizendo que não tem? Que não existe Satanás? Satanás não existe. Em todos os sermões desse rapaz, ele declara que Satanás não existe. E as pessoas acreditam. O mais interessante é que as pessoas acreditam. Vamos continuar. Então, tudo que tu está vendo é meu e eu dou a quem eu quiser, portanto, se me adorares, tudo será teu. Cima. No vídeo aqui que eu já gravei, Jesus disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ele diz aqui que não. O cair do céu está falando de glória, o cara estava em glória e caiu da glória. Nada disso. Jesus disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Foi Jesus quem disse. Ele diz que Satanás não existe. Jesus está dizendo, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Então, meus irmãos, prega bonito? Prega. Mas está levando pessoas para o erro. Está levando pessoas para o ateísmo. Está levando pessoas para o engano. E é o que ele faz. E eu quero mostrar mais alguma coisa do que ele está falando aqui para os irmãos verem. 1 de João, capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Vamos ler. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. 12. Não segundo Caim, que era do maligno, que era do que é mau, que era descendente de Adão, porque foi Adão que coabitou com Eva. Eis aqui um descendente do mal. Porque serpente não teve relação com Eva para nascer Caim. Quem coabitou com Eva foi Adão. E da descendência do fruto de Adão e Eva, quem é que nasceu? Diz que nasceu Caim. E Caim era do maligno, do que é mau, do que é nocivo. E assassinou seu irmão. Alô? Quem foi que assassinou Abel? Satanás ou Caim? Aí está um dos primeiros homicídios. Viu como ele defende Satanás? Ele defende Satanás o tempo todo nas mensagens dele, igreja. É o que eu venho falando aqui. Quem foi que matou Abel? Satanás ou Caim? Quando você estuda a palavra de Deus, quando os dois oferecem a Deus o sacrifício e Deus atenta para o sacrifício de Abel, o Caim ficou de cabeça baixa. Deus falou para ele assim, olha, tu vigia. Eu vou usar aqui as palavras para nós compreender. Tu vigia, Caim. Porque o inimigo, Satanás, está te rodeando. Se procederes bem, não será aceito. Isso é, se você vigiar, ele não vai entrar em você. Mas se você não vigiar, ele vai entrar em você. Era isso que Deus estava dizendo para o Caim, quando ele, em seu coração,
já começa a premeditar em matar o seu irmão Abel, né? Ele começa a premeditar e matar o seu irmão Abel. Era isso que ele estava pensando no coração. Então Deus chega, como eu falei para os irmãos a princípio, Deus chega e diz, olha, tu vigia. O capítulo 4 do Gênesis, e versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Mas antes de Caim fazer isso, olha o versículo 6 aí, o capítulo 4, versículo 6. Olha, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, ou se fizer o bem, não é aceito. Que será aceito? Se não fizer de bem, o pecado jaz à porta. Que pecado é esse que jaz à porta? Naquele tempo já tinha a lei de Moisés, que o pecado vem pela lei de Moisés, conforme o pregador está dizendo aí, esse pregador tem falado. O pecado jaz à porta, o senhor está falando do diabo. E sobre ti será o seu desejo, e sobre ele deves dominar. Deus está dizendo aqui para o Caim que se ele vigiar, tirar aqueles pensamentos, vigiar, Satanás não ia ter domínio sobre ele. Agora, se ele começasse a alimentar aqueles pensamentos ruins, Satanás ia dominar sobre ele. E foi exatamente o que aconteceu. Satanás dominou o Caim para matar Abel. A Bíblia apresenta Satanás como primeiro homicida, o primeiro criminoso. A Bíblia apresenta Caim como primeiro criminoso e a Bíblia apresenta Satanás como primeiro criminoso. Quando você pega João capítulo 8, João 8, e versículo 44, vamos ver o que foi que Jesus falou para o judeu. Vós tende por pai o diabo e quereis fazer o desejo dele, de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Jesus está falando de quem aqui? De Satanás. Jesus está dizendo que Satanás ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio quando? Aqui, ó, quando ele usou o Caim. Por que as Escrituras falam que o Caim era do maligno? Porque Satanás usou Caim para tirar uma vida, para matar uma pessoa, para matar o próprio irmão. Quem usou Caim ali foi o Satanás. É o que Jesus está dizendo aqui. Em João capítulo 8, verso 44. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos dele, de vosso pai, ou seja, do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Ele é um criminoso. Homicida é isso, é criminoso. Desde o princípio. Então, quem usou o Caim foi Satanás, que ele era do maligno, do diabo. É o que diz a Bíblia. E ele está dizendo aqui, olha, diabo não existe. Quem matou o Abel foi o Caim. Não foi o diabo, foi o Caim. Porque ele está olhando apenas a questão física. Ele não para um momentinho para meditar no campo espiritual, que nesse campo espiritual, Caim estava movido por um demônio que estava na vida dele para matar o próprio irmão. E Deus o advertiu. Então, meus irmãos e irmãs, estou fazendo esse vídeo reputando, porque ele está aqui nas redes sociais, enganando uma grande multidão de pessoas. Pessoas leigas que não conhecem o Evangelho, que não buscam a Deus, não têm intimidade com Deus. Então, nos sermões deles, sermões aparentemente bonitos,
aparentemente bonito, mas cheio de controvérsias, de engano. E aqui, como eu disse para os irmãos, em todas as mensagens dele, ele defende o diabo. Não existe uma defesa maior de Satanás do que você dizer que Satanás não existe. Então, ele coloca aqui toda a culpa no homem. O homem ele é culpado de tudo. É bem verdade que o homem tem a sua culpa. O apóstolo Paulo falou o seguinte: não dê lugar ao diabo. Quem roubava, não roube mais. Então, roubar é uma ação de Satanás. Quando você pega João 10:10, Jesus diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. O ladrão ali no campo físico está relacionado a pessoas, mas o ladrão ali no campo espiritual está relacionado ao diabo. Então, como é que nós entendemos? Quando você olha para as Escrituras, você tem que ver o conteúdo, o sentido físico e espiritual. Se você pegar, por exemplo, a mensagem que nós estamos falando aqui, e você apenas materializar ela, você não vai entender nada. Ah, o diabo é o homem, o diabo é o herói e tal. Não entendeu nada. No campo espiritual é que você vai compreender. Porque não é a matéria, não é o corpo, não é a matéria que domina sobre o espiritual. É o espiritual que domina sobre o físico. Né? Então, veja, irmãos e irmãs. Então, Adão recebeu de Deus a ordem: não coma desse fruto. No dia que você comer, você vai morrer. Era a vontade de Deus que esse homem comesse daquele fruto, conforme esse pregador falou? Não. Então ele está mentindo. E está chamando Deus de mentiroso. Ele está mentindo e está chamando Deus de mentiroso. Porque ele está dizendo que era da vontade de Deus, foi da vontade de Deus. Trazer o bem e o mal foi da vontade de Deus. E se percebe que não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus. Em Deus podemos ver duas vontades: a soberana e a permissível. Deus o permitiu, mas isso não quer dizer que era a vontade dele. É o que acontece até hoje no mundo. Deus permite, mas porque Deus permite não quer dizer que é a vontade dele. Quando você vê no livro de Jó, quem foi que fez tudo aquilo? Matando a família de Jó, destruindo tudo que Jó tinha, sua própria saúde. Aquilo tudo foi o diabo, dentro da permissão de Deus. Deus o permitiu. Aquilo era a vontade de Deus? Não. Ele apenas permitiu. Né? Para que o diabo fosse envergonhado. Então, temos que vigiar com esses pregadores. Estão pregando e estão dizendo que Satanás não existe o tempo todo. Estão pregando e estão dizendo que não tem pecado, que não existe mais pecado. Estão pregando e estão dizendo que da cruz para cá, todo mundo é santo, não tem mais nenhum pecador na face da terra. É o fim, igreja, é o fim. E todos eles estão com a Bíblia na mão. É aqui onde mora o perigo. Eles estão com a Bíblia na mão, enganando as pessoas. Têm os seus próprios conceitos e levam para a cabeça das pessoas, enganam as pessoas e estão lá. Tem pessoas que outrora eram bem crente. Eu conheço pessoas que eram crente. Tinham vergonha de mostrar as pernas. Tinha vergonha de mostrar a nudez. E agora perdeu completamente a vergonha. Que é isso? Esse pregador. As Escrituras dizem que ele torna as pessoas filho do inferno 2 vezes pior do que eles. Suas mensagens são liberais, são carnais.
Ele falou aqui de uma mente brilhante. Não é mente brilhante, é uma mente entenebrecida dentro de uma interpretação má, aonde eles tratam Deus, chamam Deus de mentiroso. Deus disse: olha, não coma. No dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Aí ele chega e diz: você pode comer. Era da vontade de Deus que eles comessem. Aí do outro lado chega a serpente e diz: coma. Vocês comendo vão se tornar como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, eles estão unidos na defesa de Satanás. Só pode ver isso que eu estou falando para vocês se você estiver com Deus. Se você não estiver com Deus, você engole tudo que ele está pregando e você acha que é verdade. E até bate palma, como a gente vê no culto deles aí. Bate palma, aplaude. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. É o fim. Nós estamos no fim, viu?